Bem-vindo a você na graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Eli Cruz e estou aqui para apresentar a Voz da Escola Dominical, o programa radiofônico da Escola Dominical, que neste domingo está fazendo também alusão à tradição cristã do mundo inteiro que celebra a Páscoa. Então nós vamos apresentar, além dos comentários da lição bíblica, dos belos louvores, que hoje todos eles serão da nossa harpa cristã, também apresentaremos informações bíblicas sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Nós utilizamos o material pedagógico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste segundo trimestre, estamos estudando o assunto Carta aos Efésios, sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os comentários deste trimestre são de autoria do pastor Douglas Batista. Este programa radiofônico é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, cuja presidência está a cargo do pastor Efraim Soares de Moura. Começando a falar sobre a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor, nós observamos que a palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa passagem. A Páscoa foi instituída por ordem do Senhor a Moisés, quando o povo hebreu estava saindo do Egito, sendo liberto do cativeiro egípcio. A ceia do Senhor assinala o fim dos sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento. Não mais touros, bodes, carneiros, novilhos ou pombas, pois o Cordeiro de Deus havia chegado e estava pronto para o grande sacrifício. A ceia também indica o fim da celebração da Páscoa. A primeira ceia aconteceu logo após a última Páscoa. A Igreja, ao contrário de Israel, não tem mais compromissos com a Páscoa. Para nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo é a nossa Páscoa, pois na cruz do Calvário Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, e uma nova mensagem de amor brotou em nossos corações pela possibilidade do acesso ao Senhor, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A nossa lição hoje é a lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, com o texto áureo registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a leitura bíblica em classe está registrada na Epístola aos Efésios, capítulo 1, Carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pastor Anderson, paz do Senhor. Paz do Senhor ali, paz do Senhor a Lídia, né, que nos acompanha hoje. Está aqui para nos ajudar no devocional. E agora a gente vai cantar o hino 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com a tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, ir neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor,
voz das Assembleias de Deus. Você está ouvindo a Rádio Mega FM, emissora que opera na frequência de 106,1 MHz na região de Itumbiara, estado de Goiás. Nós estamos apresentando a Voz da Escola Dominical. Estamos ainda em obediência ao ordenamento legal de isolamento social. Isolamento proposto pelas autoridades de saúde para interromper a transmissão do vírus corona. Mas nós mantemos a comunhão com o Espírito Santo e, passando a crise, voltaremos a ter nossas reuniões de adoração em nosso templo matriz, que está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, em Itumbiara. E hoje nós estamos falando algumas coisas acerca da ceia do Senhor e da Páscoa, porque a tradição celebra a Páscoa, mas a Igreja do Senhor celebra a ceia do Senhor. A ceia que levanta o véu que encobre muitas profecias e fatos proféticos alinhados ao longo do Antigo Testamento. Um exemplo disso é o encontro de Abraão com Melquisedeque. A Bíblia fala que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e este, por sua vez, Melquisedeque, ofereceu a Abraão pão e vinho. É a primeira vez que vemos esses dois elementos, pão e vinho, aparecerem juntos no contexto canônico. E eles apontam para aquela noite em que Jesus entregou pão e vinho aos seus discípulos, já inseridos no contexto da ceia. A ceia aponta para o cumprimento literal da mensagem do último e grande profeta da antiga dispensação. Estamos falando de João Batista. A mensagem foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito em João capítulo 1, verso 29. Então, a ceia fala desse sangue que nos liberta, esse sangue que foi o preço pago na cruz do Calvário pela nossa redenção. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos
amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Canta comigo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante para Deus. Alvo mais, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Obrigado pelo teu sangue, Jesus, derramado na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Põe a mão mais uma vez no teu coração assim. Alvo mais, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve, mais uma vez, alvo mais que a neve. Seja limpo, seja limpo. Confessa aí, seja limpo. Ora, Macudo, me chama lá, chama. Mais alto, mais alto, mais alto que a neve. Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor Jesus. Pastor Anderson, começando aí o primeiro bloco com o título Uma Nova Posição em Cristo, temos aí a doxologia, temos as bênçãos espirituais em Cristo e a nova condição do cristão. Sobre a doxologia, eu gostaria que você começasse explicando a adoração do ponto de vista paulino. Pois bem, professor Eli, o tópico primeiro, ele já traz um parâmetro de pensamento para nós
desenvolvermos, quando ele coloca a nova posição em Cristo. Então nós vamos principiarmos que tudo quanto formos discutirmos e fazermos uma reflexão, será em torno de Cristo Jesus e da sua obra redentora por nós. Daí se a igreja foi constituída. Então, só para a gente recapitular, fazendo ligação de uma lição com a outra, nós estamos vindo de lições que nos está fazendo entender que a igreja ela nasceu em Cristo, foi fundamentada em Cristo. Então, por esta razão, Cristo é o centro da igreja. Aí vem a questão da doxologia, que é uma terminologia que quando você vai para o dicionário, você vai ter lá glória, né, doxa, e vai elogia o estudo da palavra. E como você bem disse, então muitas pessoas entendem assim, que a questão da doxologia, que é a glorificação ou bem dizer a Deus, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, bem dizer a Deus, ou glorificar, ou adorar a Deus, ela vem de várias maneiras. Há quem entenda que num culto, né, público, num culto você canta, você louva, você está adorando a Deus. Sim, você está adorando a Deus. Só que a adoração não é simplesmente isto. Os louvores congregacionais, os louvores avulsos, né, as palavras ministradas no decorrer dos cultos fazem parte de um processo de adoração. Por exemplo, quando o salmista, lá no Salmo 103, ele escreve assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele nos leva ao entendimento, daí o bem dizer no original Baruch, ele nos leva ao entendimento de que tudo quanto está no meu íntimo seja bendito ao Senhor, ou seja, o meu homem interior. Aí a gente volta numa palavrinha que nós estamos sempre repetindo ela aqui. A minha profissão de fé, o meu sentimento de profissão de fé, aquilo que está dentro de mim, que foi gerado em mim, isso tudo bendiga ao Senhor. Então o ato de bendizer ao Senhor, ele vai mais além. Por essa razão Jesus chega até a advertir alguns dos irmãos, dizendo: olha, vocês estão me louvando com os lábios. Vocês estão indo nos cultos, estão cantando, estão participando, frequentando as sinagogas, mas a adoração de vocês está sendo só com os lábios. Mas o coração de vocês não está praticando para mim uma adoração. Eu não estou sendo bendito no coração de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo depois vem e diz: tudo quanto fizerdes, façais para a glória de Deus. Então fizerdes, ação, comportamento, atitudes. Então o que é adoração? Nesse contexto que Efésios nos coloca, que todo o meu comportamento diário, professor Eli, ele deva adorar a Deus. Eu estando no ato do culto, ou estando pós o ato do culto, eu estando no dia a dia da vida, da minha carreira aqui na terra, eu preciso estar adorando a Deus. Por quê? Porque essa oportunidade, eu preciso entender que ela é uma bênção espiritual que Deus me dá. Daí vem a questão do desdobramento das bênçãos espirituais. Por isso que as bênçãos, elas são espirituais. Elas não são apenas humanas. Porque as humanas já são de praticidade do homem. Agora, ele nos oferta através de Cristo Jesus, posicionados em Cristo, bênçãos espirituais. Aí ele cita algumas delas. O ser escolhido para ser filho de Deus, o perdão, a regeneração, a sabedoria. Agora, por exemplo, a sabedoria. Se ele nos dá essas bênçãos espirituais, dentre elas a sabedoria, será que não é para agirmos como sábios? Inclusive no processo da nossa adoração? Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, liderada pelo pastor Efraim Soares de Moura, apresenta diariamente os seguintes programas radiofônicos. De segunda a sábado, das 12 às 13 horas, A Voz das Assembleias de Deus é o programa que vai ao ar.
Todos os domingos, das 11 às 12 horas, é a Voz da Escola Dominical. E todas as noites, das 22h30 até a meia-noite, temos o programa Mega Noite com Cristo, apresentado pelo presbítero Ricardo. A ceia tem significado escatológico, porque ela aponta para a iminente volta do Senhor. Ao mesmo tempo que recorda o passado da cruz, a ceia nos deixa antever o encontro sublime da igreja com Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11 que devemos celebrar a ceia até que ele venha. A igreja vive um presente de vitória porque tem um passado de libertação e um futuro de glória. Jesus falou de beber de novo no reino do Pai. O ato de participar da ceia do Senhor revitaliza nossa esperança na segunda vinda do nosso amado, recompõe os elementos que constituem nossa expectativa e anulam eventuais ataques do inimigo, os quais tentam nos desmotivar no prosseguimento da carreira cristã. Mas em breve veremos o Senhor como Ele é, e por isso participamos da ceia com essa viva esperança. Em gloriosa luz.
Pastor Anderson, uma vida cristocêntrica neste mundo. Explica para nós a revelação do mistério da vontade de Deus e como a gente pode entender a plenitude dos tempos que Paulo falou também lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, né? A revelação, a plenitude, e antes você disse a questão do cristocentrismo. Isso. Se basearmos no capítulo 5 da carta que Paulo escreve à igreja em Roma, aos romanos, lá você vai observar que ele começa a falar da justificação, da regeneração, e ele vem falando de uma mudança de vida de um homem que é antes perdido, ímpio, condenado, agora perdoado, agora já salvo, santificado, e que está já num patamar, posicionalmente falando, de adorar a Deus. E todo o capítulo 5 que ele escreve aos romanos, aos irmãos em Roma, ele declara o seguinte, que tudo isso foi possível através da obra de Jesus Cristo. Em torno, nele, em Cristo Jesus, foi possível isso. Ou seja, fora de Cristo, não há como haver remissão de pecados, perdão, regeneração, vida nova, novo ser, novo culto, nova adoração. Então, por isso, a igreja ela se prende à sua profissão de fé na questão da cristocentricidade. A igreja é cristocêntrica. Tudo que foge à linha do pensamento de Cristo, ela vai em oposto ao pensamento de Deus, porque Deus ofertou Jesus para que nele fosse eleita uma igreja para a sua adoração. A revelação do mistério, né? Quando o escritor coloca essa expressão, eu preciso voltar à memória e lembrar, revelação me traz o sentido de algo que estava oculto e que agora tornou-se público. Estava escondido, agora está acessível, vou usar essa expressão, às pessoas. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, o Deus que estava para muitos ocultos, o Messias que os judeus esperavam, que estava oculto, ele começa a se materializar, ele começa, professor Eli, agora a ser revelado aos homens. Mas só que antes mesmo de Jesus se tornar a revelação própria entre os homens, humanamente falando, Deus já revelava a sua vontade às pessoas, a sua vontade de culto, de adoração em torno de Cristo. Por exemplo, quando nós vamos lá em Gênesis no capítulo 18, há uma fala, um diálogo entre Deus e Abraão, e até um questionamento que Deus faz consigo. É claro que lá estava se tratando de Sodoma e Gomorra, de um outro assunto, mas Deus dizia assim: olha, poderia eu ocultar alguma coisa ao meu servo Abraão? Ou seja, era prática por parte de Deus de revelar aos homens a vontade de Deus, a soberania de Deus. E na história da criação e dos patriarcas, nós vamos vendo a revelação de Deus através disso tudo. Quando nós chegamos em Cristo, ela é plena. Agora Deus revelou o mistério através de Cristo a todas as nações. A plenitude dos tempos que você falou. A palavra plenitude significa final ou cessação de um período de tempo. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. A plenitude dos tempos agora que Paulo refere-se à carta aos Efésios, vai ser a plenitude do reino de Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos as dispensações, que nós acreditamos ter a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, né? A dispensação da promessa, da patriarcal, da lei, da graça, essa dispensação que vivemos hoje. Mas aguardamos que, posteriormente ao arrebatamento da igreja, haverá um reino milenar de Cristo, onde Jesus reinará. Então essa plenitude dos tempos, ela vai de encontro a esse período. Que nessa plenitude dos tempos, ele não só reinará, mas a igreja posicionalmente estará com ele. Porque o significado de plenitude nos tempos aí, no original, dá o entendimento de reunir em si.
Ou seja, é Jesus reunir-se toda a igreja, é Jesus reunir, aí tem duas aplicações, não é o foco da lição, uma aplicação para Israel e uma aplicação para a igreja eleita, de forma universal. É Jesus reunir-se às promessas feitas à nação de Israel, para aquele cumprimento como nação, mas Jesus também reuniu-se à igreja eleita, que através do mistério revelado, agora professou uma nova fé em Cristo. Reunir-se em quem? Nele. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Por estes dias nós não estamos tendo encontros de adoração, mas em breve a pandemia vai passar e nós estaremos juntos outra vez. Por isso informamos os dias de cultos quando tudo se normalize. Aos domingos pela manhã nós temos a escola bíblica dominical e às 19 horas culto de adoração. O horário da escola dominical pela manhã é 9 horas. Terça-feira, 19h30 temos o culto de ensino bíblico. Quarta-feira, 15 horas, a tarde da vitória. Quinta-feira, 19h30 temos o culto organizado pelo Círculo de Oração Coluna de Fé. Ainda na quinta-feira também ocorre a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, promovida pelo CAPED. Nos demais dias da semana, ocorrem cultos nos templos de nossa cidade e campo. O templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara, Goiás. Voltando a falar desse dia em que a tradição celebra a Páscoa e nós estamos falando algumas coisas acerca da ceia do Senhor, o pão e o vinho são elementos terrenos, mas o que eles representam é algo celestial e duradouro. A ceia aponta para a eternidade do sangue de Jesus, que é divino, perfeito, imaculado, santo, precioso e totalmente aceito como a moeda de compra da nossa libertação e resgate da nossa alma. A ceia nos declara a eternidade do sacrifício do Filho de Deus, um sacrifício que não se repete, feito com a participação do Espírito Santo e totalmente convalidado nas mansões celestiais, pois o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é o que nos informa a palavra de Deus. A ceia nos informa que a redenção é eterna e será desfrutada por uma igreja que recebeu o dom da vida através de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas com o tempo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei
e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, oh, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma trocar. Nós aqui, pastor, com Jesus, A vergonha da cruz. a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Dando continuidade ao nosso tema, à nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e finalizando o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, eu quero colocar aqui, nesse tópico aí que fala do louvor da glória de Deus, o seguinte: no nosso credo, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos uma orientação arminiana. Jacob Armínio é um teólogo da Idade Média que falou algumas coisas, entre elas acerca da salvação, que as Assembleias de Deus têm uma interpretação bíblica pautada nessa forma como Armínio viu. Dito isso, surge uma pergunta: como entender o propósito da eleição que está mencionado aí na lição bíblica? Na lição. Pois bem, agora eu quero me dirigir em especial a você que é estudante da Palavra de Deus. Você que é estudante, como gostam de chamar, estudante de teologia, né, que está estudando para ser um teólogo. E o que nós precisamos entender, professor Eli, antes de tudo, que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, eu posso falar, porque eu estava há poucos anos agora, na última revisão da declaração de fé da nossa igreja, na convenção em São Paulo, estávamos lá acompanhando o nosso pastor, o pastor Efraim, e naquela convenção foi debatido
os pontos sobre a nova declaração ou a revisão da declaração de fé. E eu participei lá ao vivo e a gente viu as discussões em cima dos pontos. Um pastor que tem um pensamento contrário, o outro diverge, no outro momento eles têm um pensamento comum e ficou assim acordado. Porém, a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela, até o escritor da revista, ele faz uma colocação num vídeo seu, que a Assembleia de Deus não é arminiana. Porém, nós, culturalmente falando, nós somos arminianos porque aprendemos com os nossos pais que somos arminianos. Mas a você que é estudante da Bíblia, precisamos fazer essa observação. Jacó Armínio, ele teve a sua releitura acerca dos dogmas da fé e publicou a sua obra. Dentro das suas teses, dos temas que ele abordou, o tema doutrina da salvação, nós assembleanos, nós ao entendermos, a estudarmos, a lermos essa temática que ele escreveu, dentre outras, a essa nos agradou. Nós vimos que o nosso posicionamento de visão foi de comum ao pensamento dele. Por exemplo, tem outras particularidades da Bíblia que nós, Assembleia de Deus, não concordamos com a visão de Armínio. Por exemplo, temos Martim Lutero, e de Lutero veio-se os irmãos que são chamados depois, pós João Calvino, os calvinistas ou os reformados, em outra corrente. Tem muitos pontos de Lutero que elas estão baseadas na nossa profissão de fé, mas nem por isso tudo que o luterano ele entende no seu entendimento de arcabouço teológico, ele acredita, nós acreditamos. Então, o que seria a minha orientação? A não nos prendermos a esses pontos. Eu sou armínio, eu sou calvinista, eu sou de Lutero. Até Jesus presenciou isso e Paulo depois lá na frente falou, uns dizem eu sou de Paulo, uns dizem eu sou de Apolo, há quem diz que eu sou de Cristo e até os piores deles. Ou seja, o ponto relevante, professor Eli, é no estudo da teologia, não é essas correntes, esses pensadores. Primeiro, eles viveram em épocas distintas, anos de distanciamento um dos outros, em momentos distintos. Eles estavam fazendo uma releitura das obras uns dos outros. Nós podemos usar todos eles como instrumentos auxiliares para nós fazermos a releitura da obra original, que é a Bíblia Sagrada, sem descartar nenhum deles. Por isso que Paulo escreveu dizendo, olha, ouve tudo, retende o que é bom e as outras coisas você dispersa. Agora, dentro do contexto da salvação, a colocação arminiana, ela é favorável ao nosso entendimento. E daí vem as palavras que para muitos se tem dificuldades com ela, não vejo assim, para mim normal, que é as palavrinhas eleição e predestinação, que será inclusive o tema da lição da próxima semana. Voz das Assembleias de Deus. Temos um convite a fazer para que quando tudo se normalize, quando o isolamento social já não esteja sendo necessário, convidamos você e familiares a participar da nossa escola bíblica dominical. A nossa escola tem classes separadas para crianças, adolescentes e adultos, com professores dedicados e preparados para cada uma dessas classes. Queremos falar do significado prático da ceia do Senhor. Quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, quando nos reunimos no amor ágape, acabam-se as diferenças e o Senhor promove o relevante milagre da nossa unidade em Cristo. Diante da mesa do Senhor, somos renovados em nossa fé, em nossa esperança e em nosso amor.
Quantas vezes nós vamos participar da ceia dominados por algum tipo de exaustão, alguma desmotivação, algum cansaço, alguma fraqueza? Mas à medida que a ceia acontece, um sopro renovador do Espírito Santo invade o nosso espírito, domina a nossa alma e espalha até pelo nosso corpo. Este é o refrigério de Deus para as nossas vidas. Esta é a terapia do Senhor para a sua igreja. Diante da mesa do Senhor, nós nos sentimos um em Cristo. Nosso amor cresce, nossa fraternidade se dilata, nossa comunhão cresce, enobrece e se agiganta. Diante da mesa do Senhor, saímos fortalecidos, ou seja, com uma nova disposição para continuarmos a viagem rumo a Canaã Celestial, para permanecermos no combate, para permanecermos com a mesma devoção àquele que nos amou e por seu sangue nos lavou de nossos pecados. Graças a Deus pela ceia do Senhor, onde somos sempre guiados pela poderosa mão do Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu
Muito bem, dando sequência à nossa aula da Escola Dominical, hoje aqui brilhantemente ministrada pelo pastor Anderson, que nessa pandemia tem estado aqui conosco, ministrando aulas. Pastor Anderson, aqui no tópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, nós temos no processo da salvação o selo e o penhor. Explica isso para nós. Veja bem, a obra da salvação, gerada através da graça, por meio e intermédio de Jesus Cristo, agora recebe um componente novo, um personagem até então que nós não tínhamos esse convívio de forma tão direta, que é o Espírito Santo, que até então era apenas uma promessa, desde os tempos dos patriarcas, dos profetas. Joel, outros profetas profetizaram acerca da atuação e da vinda do Espírito Santo. Embora aqui precisa ser feita a observação que desde a eternidade ele já se fazia presente, já se fazia atuante, mas não de uma forma de comunicação pessoal como nós temos hoje. Por exemplo, a Bíblia diz que lá no passado ele pairava sobre as águas do mar. Agora a atuação dele já não é pairar sobre as águas do mar. Ele já tem um outro lugar para viver, para habitar. E é isso que eu preciso entender, que agora a graça, Jesus veio e me condicionou à salvação. E o que me levou a entender o mistério revelado da salvação em Cristo Jesus? O que fez eu entender que eu fui eleito por Deus, escolhido por Deus? O que me fez entender que Deus me predestinou para ser salvo, santo, irrepreensível em amor? É a operação do Espírito Santo. Por isso que João escreveu dizendo, olha, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Ou seja, ele vem gerar no meu racional essa reflexão, esse novo entendimento, dizendo, olha, você precisa entender que você é pecador, você é dependente, há uma eleição, há uma predestinação, há um céu para você. Agora, tem uma condicional que é Cristo. O Espírito Santo, professor Eli, é ele que nos ajuda, nos auxilia. Por isso que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse assim, eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o Paracletos. Ele vai ajudar você. Ele vai consolar vocês, porque ele trabalha o nosso psicoemocional, nos conforta, nos consola das nossas aflições humanas, mas ele também é o nosso ajudador racional, que trabalha com o nosso intelecto, nos fazendo o quê? A recobrar o juízo de que dependemos do perdão de Deus. Agora, Jesus veio e falou, olha, eu fiz a obra na cruz, está lá. Agora eu preciso garantir isso para vocês. Eu vou garantir que vocês vão continuar tendo esse acesso a mim. Através de quem? Do Espírito Santo. Aí ele usa a expressão de selo e penhor. Selo, se voltarmos à cultura antiga, vai falar de autoridade real, autenticidade, propriedade ou posse pessoal. O que Deus estava querendo não, o que ele quer dizer com isso para nós? Que o Espírito Santo é o selo de que nós somos agora propriedade de Deus. Fomos eleitos, escolhidos propriedades. Agora somos de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Agora somos de uso pessoal de Deus. Por isso que requer de nós, professor Eli, uma vida santa, de fidelidade a Deus, dentro do contexto do seu amor. Por quê? Porque agora nós não somos uma propriedade mais humana e nem do diabo. Agora nós somos propriedades de Deus. Tanto é que o Espírito Santo que agora habitava ou pairava sobre as águas, diz Paulo no capítulo 6 de Coríntios, da sua primeira carta. Agora esse Espírito Santo agora já não habita lá mais. Ele habita em nós, dentro de mim, dentro de você. Agora Paulo fala, olha, agora a manifestação dele não está lá no templo mais, físico, temporário.
Agora essas bênçãos são espirituais, porque o templo agora é carnal, humano, volta ao pó, mas esse templo aqui, ele é espiritual. E dentro desse templo, o Espírito Santo agora habita em mim. Ele é o selo, é o habitar dele em mim, professor Eli, está dizendo para as pessoas ímpias, para o mundo, para o inimigo das nossas almas, que eu sou propriedade de Deus. Em Cristo na cruz, nós nos tornamos propriedade posicionalmente, mas eu preciso manter-me como propriedade dele. E o Espírito Santo vem fazendo isso, como penhor. Aí vem a junção, selo, propriedade pessoal, penhor, garantia. No original, tem alguns dicionários bíblicos que traz primeira parcela. E eu gostei muito dessa definição de primeira parcela, porque ela fala de um começo condicional. Jesus, através da graça, do amor de Deus, foi na cruz, me posicionou, perdoado, justificado, nova vida, santificado posicionalmente. Agora eu comecei a minha estrada, a minha vida de cristão, de filho de Deus. Agora depende da minha caminhada. Aí Ele me oferta o Espírito Santo para me ajudar nessa caminhada, me oferta a palavra dele, que o Espírito Santo vai trazer luz e iluminação para eu entender a palavra. Agora, por que primeira fiança ou primeira parcela? Porque se eu voltar, eu perco a salvação. Se eu voltar ou renegar essa obra com os meus atos, eu perco a salvação. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Pastor Anderson, então, faça aí um resumo dessa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e finalize orando por nossos ouvintes. O que precisamos entender? Essa lição nos faz a reflexão de que eu preciso ser grato a Deus, eu preciso com as minhas atitudes, com a minha vida, com o meu comportamento, tributar a Deus todo o louvor, toda a adoração. Eu preciso dar a Ele tudo o que Ele merece. Por quê? Porque Ele só tem feito coisas boas a mim. Então a doxologia, que é o ato de bendizer a Deus, é isto. E o porquê que eu preciso entender isto? Porque Ele me deu bênçãos sobremodo espiritual. A primeira e a maior bênção que eu preciso entender, e só essa já é razão suficiente para eu ser grato e bendizer a Deus, é o perdão e o direito à salvação, à vida eterna. Esta é a maior de todas as bênçãos. Essa é a primícia delas. E nela desdobra outras tantas bênçãos, como já falamos. Segundo, quando voltamos lá ao profeta Abacuque, ele faz uma oração. E Abacuque estava vivendo numa época não tão diferente da nossa que vivemos hoje. E Abacuque capítulo 3, versos 17, 18, 19, ele ora dizendo assim: se tiver vaca no curral, eu vou adorar a Deus, vou bendizer a Deus. Se não tiver vaca no curral, eu adoro. Se tiver o leite, eu adoro. Se não tiver o leite, eu adoro. Se tiver as ovelhas, eu adoro. Mas se faltar as ovelhas, a lã e o leite e a carne, mesmo assim, aí ele usa a mesma expressão Baruch no original, mesmo assim, eu bendigo ao nome do Senhor, nosso Deus. Aí Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vem falando já acerca do Sermão do Monte. Ele fala sobre um tema que nós estamos esquecendo, mas esse é o lado positivo do coronavírus, professor Eli. O lado positivo no sentido de nos fazer ter uma reflexão de vida. Jesus disse assim:
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes disso, ele estava falando sobre a vida humana aqui, o comer, o vestir, o andar, a sustentabilidade humana. Aí ele disse, buscai o reino de Deus primeiro, a sua justiça, e essas demais coisas humanas, eu, Deus, vou acrescentar para vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu vou manter vocês, porque são bênçãos também condicionadas à salvação. Mas a primícia qual que era? Buscar o reino e a justiça de Deus. Buscar as bênçãos espirituais, porque elas me ajudam a enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida, como estamos vivenciando essa época de Covid-19. Professor Eli, que Deus continue abençoando as nossas vidas e a vida de todos os irmãos que nos assiste, que nos ouve, e que você entenda que a sua vida é resultado da grande obra de Deus. Você é a obra-prima de Deus. E Deus tem te facultado bênçãos humanas e, sobretudo, bênçãos espirituais. E que nós precisamos fazer uma reflexão e voltarmos a sermos mais gratos a Deus. Pai eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por mais uma vez. E aqui, Senhor, colocamos e abraçamos em oração todos os nossos irmãos. Todas aquelas pessoas, Senhor, que se encontram em momentos de adversidade, que se encontram em momentos, Senhor, de tribulação, de tristeza, de angústia. Aquele, Senhor, que precisa do pão, que o Senhor seja o alimento na sua mesa. Aquele, Senhor, que precisa, Senhor, de um abraço, que o Senhor possa não só abraçá-lo, mas que o Senhor continue carregando a cada um nos seus braços. Pai eterno, mas que, sobretudo, que o Senhor nunca retire sobre nós o penhor do Teu Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo Consolador esteja consolando e ajudando a cada um dos teus filhos, e que esse período, Senhor, que estamos passando, o Senhor nos fortaleça a cada dia, e que nós possamos vencer em Cristo Jesus. Por tudo isso, Senhor, e pelas bênçãos eternas que ainda vamos desfrutar, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Professor Eli, que o amor de Deus, que nos alcançou, alcance essas pessoas, que a graça salvadora de Jesus Cristo também alcance a todos, e que o Espírito Santo esteja fazendo esse trabalho, gerando vida nos corações, desde agora para todo sempre. Assim nós oramos e abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Amém. Assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar em teu amor. A minha alma lava, Salvador.
Vamos encerrando mais uma edição. Informamos os hinos que foram tocados hoje. O primeiro, cantado pela Lídia, pastor Anderson e eu, Fala Jesus Querido, é o 151 da harpa cristã. Depois, Dani Azevedo cantou o hino 39, Alvo Mais Que a Neve. Em seguida, Cíntia e Fábio Viana cantaram, com a participação de Maria Magalhães, Breve Verei o Bom Jesus. É o hino 442 da harpa cristã. Depois ouvimos a Mensagem da Cruz, o 291, com Marcelo Dias e Fabiana. Em seguida, Guia-me Sempre com Júnior, o 141. E finalmente, Consagrado ao Senhor, o hino 432, cantado por Elias Silva. Vamos colocando um ponto final nesta edição, agradecidos a Deus por mais esta vitória e a você por sua sintonia. Se nos abençoa o Senhor, regressamos no próximo domingo, o dia 19 de abril, desta feita com a lição de número 3, que tem o título Eleição e Predestinação, por certo, um assunto bastante complexo. Você vai aprender sobre a salvação no que diz respeito à eleição e predestinação. Que tenhamos todos uma ótima semana e até o próximo domingo, na graça e paz do Senhor Jesus.